a composição da planta seria raiz, tem alguns híbridos que não têm a raiz adventícia, como folha, né, grão, aí vem a espiga. Quando a gente fala em espiga, a gente está falando em palha, está falando em grão também, a parte do estigma, né, que a gente chama de cabelo, chama de barba, tem os internós, né, entre um e outro. Se o internó for muito curto, é um milho que não é tão produtivo. Vocês podem olhar que não existe praticamente no mercado o híbrido de internó curto. Praticamente folha de novo, né? E o pendão com pólen. Pendão é importante? Lógico que é importante pela liberação de pólen. Raiz a gente considera raiz principal, né? Raízes principais, porque não é uma raiz só, né? Tem as raízes secundárias, pode ter raiz terciária também, quaternária, dependendo do tamanho, e as raízes adventícias. Como que o como é importante? Nunca nós vamos falar que o milho produziu mais do que o outro porque o como é mais grosso ou mais fino. Tá? O que interessa é que o como que a planta fique em pé, porque o como ele quebra, ele não acama, né? O que acama é a raiz, né? A folha é indecumbência, quer dizer, a folha é caída. Ela pode ser erecta, quer dizer, as folhas tudo virado para cima, retinha. Nós estamos plantando, em alguns lugares, já está plantando a 50 centímetros. Não é nem 60, mas já está plantando 50. Quanto mais se aperta, a folha erecta é mais importante, porque a entrada de luz é melhor, tá? Do que uma folha em decumbência. Uma folha em decumbência, praticamente, você pode dormir embaixo com sombra e tudo. Na parte erecta, não. E a semi-erecta também é bastante importante. A maioria dos materiais é semi-erecta, porque às vezes a origem são materiais de folhas em decumbência e às vezes em material em folha erecta. A melhor silagem para gado de leite vem de materiais de folha em decumbência. Por quê? Material erecto e semi-erecto, geralmente a nervura principal é dura. Aí o gado tem problema para ingerir isso daí. Ele consome mais tempo para digerir esse silo, e a decumbência é mole, por isso que ela vira. Uma outra característica de folha também é a cor, né? Isso não significa que a cor vai influenciar na produtividade. Número 4 seria o porte, o tamanho da planta, é bastante importante. Você tem uma planta muito alta, 2,60 m, 2,70 m, será que se ela tivesse 2,20 m, essa diferença não podia ir para o peso do grão? Até sim, porque está perdendo energia em desenvolvimento da planta. Talvez pudesse acontecer isso, mas nem sempre acontece isso. E a inserção, onde está localizada a espiga? Então, a planta pode ser alta e a inserção não pode ser acima de 3/4 da planta, tem que ser abaixo de 3/4 da planta, desde que seja uniforme. Porque se ela for acima de 3/4 da planta, que existe muito híbrido desse jeito, tem uma tendência de tombar. Vento muito forte, porque ela tem peso. Então, o vento muito forte joga a planta no chão. O pendão não tem tanta importância, mas em termos de quantidade, relação de tempo de polinização é bastante importante. Bom, as espigas, o que é importante? Tamanho, lógico, né? Existe numa espiga de milho uma parte da planta que se chama pedúnculo. A maioria dos materiais de uma empresa tem pedúnculo grande. Então, quem vê de longe, parece que a espiga é monstruosa. Chega lá, você tem um pedúnculo maior que a espiga. A cor da espiga é interessante, tá? Lógico, né? Mas não é tão significativo. O empalhamento, eu quero um milho com empalhamento fechado. É interessante? É. Mas às vezes o cara quer colher o milho cedo, se ele tiver a palha muito fechada, ele demora mais para ser colhido, tá? Porque a umidade ele perde muito mais vagarosa. Se ele tiver um tipo de empalhamento mais frouxo um pouco, não curto, estou falando frouxo, então o ar entra mais rápido, então a tendência é o grão secar mais rápido, tá certo? E textura de grão, qual que é melhor? Aí cada um tem a sua região. Tem regiões que compram só material mais duro do que dentado e vice-versa, tá? Aí tem o semidente, que é a maioria dos híbridos, tá? Muito pouco dentado no Brasil. Geralmente dentado é para milho verde, tá? Mas existe material dentado muito produtivo, tá? Os nossos praticamente é semidentado, né? E o material duro, que muito pouco tem no mercado, mas existe, tá? No caso da pipoca, a gente não coloca aqui, porque é o nosso caso, o caso da pipoca é super duro, né? Desculpa.
Bom, outro detalhe nós podemos ver, que eu falei lá atrás, é a profundidade de grão. A profundidade de grão é bastante importante. Às vezes, quanto que vai produzir isso daí? Você abre, corta a espiga, se ele tiver produtividade de grão, pegar um grão, passar para o outro e vai passar. Se ele não encostar, você já pode ficar sobre aviso que a produtividade vai ser menor. O número de fileira é bastante importante e o número de grão, tá? Peso de grão, peso de 1.000 sementes, né? PMS também é importante, tá? Aqui, quando a gente fala em silagem, a gente fala muito em stay green. Todo mundo sabe o que é stay green, né? Stay green seria a planta verde e a espiga com a palha já querendo secar, né? O material que tem stay green significa uma planta sadia, um híbrido sadio, tá? A planta se mantém verde, está circulando ainda alguma coisa nela e a espiga está praticamente pronta, tá? E para silagem isso daí é ideal. O ciclo, antigamente tinha 3 tipos de ciclo. Hoje, comercialmente falando, existe o precoce e o subprecoce. Hoje o normal, todo mundo virou precoce, tá? E o subprecoce. Cada um tem as suas qualidades e seus defeitos. O material super precoce nem sempre é o mais produtivo. Por ele ser super precoce, ele perde alguma coisa, tá? Geralmente ele perde em produtividade, porque ele é um material muito rápido. Mas então por que vender o super precoce? Porque é interessante para alguns produtores, eles querem tirar lá o material mais rápido do campo, então planta esse super precoce. Está passando da época aos últimos plantios, planta super precoce. E o 11º aqui, que é o posicionamento, que eu acho que é a parte principal da venda de semente de milho. Se nós não posicionarmos corretamente o híbrido para o produtor, nós vamos ter sempre problema. Vender por vender pode dar certo, mas quando dá um errado, dá muito errado. Tá? Então, nós temos que estudar bastante parte de posicionamento. Sempre procurar saber quanto que o produtor teve de população, se ele acompanhou realmente o posicionamento que foi dado a ele. Às vezes, vamos plantar 62 mil sementes. Ele vai dizer que deu 58, mas produziu bem. Então você tem que já ficar, aquela região, você não precisa apertar tanto a população no posicionamento. Agora, porque o posicionamento é feito em ensaio. A empresa planta aí 78 ensaios, quase 100 ensaios no Brasil, e tem os posicionamentos, tá? Às vezes, de uma cidade para outra, 100 quilômetros, ou às vezes dentro do mesmo município pode dar diferença. O número seco que está na propaganda tem que tomar bastante cuidado, mas é o parâmetro que a gente tem, tá certo?